Olá pessoal, vamos para mais uma aula de física. Nosso tema de hoje é movimento uniforme. Antes de iniciar, se você já é inscrito, deixa o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço para o Vitor de Maceió, Alagoas, o Cauê de Campinas e o Valdinei lá de Minas Gerais, tá ok? Então, analisa aqui comigo que eu já deixei o mapa mental para a gente poder ver os detalhes de movimento uniforme. Pessoal, movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele que ele vai ter uma velocidade, só que essa velocidade ela é igual à velocidade escalar, ou seja, ela passa a ser constante. Quer dizer o quê? Que quando o móvel está se deslocando, ele vai fazer todo o seu trajeto com a mesma velocidade, tá? Ele não vai mudar essa velocidade. Então, por exemplo, um carro se deslocando, ele vai fazer todo o seu percurso com a mesma velocidade. Um outro exemplo que eu posso dar a vocês é um atleta. Então, ele correndo, quer dizer que todo o percurso que ele fizer com a mesma velocidade, ele vai estar em movimento uniforme, tá ok? Então, a velocidade é constante. Esse é o detalhe de movimento uniforme. Daí, dessa equação da velocidade que a gente tinha visto, ΔS sobre ΔT, variação do espaço sobre a variação do tempo, ela puxa uma outra equação, tá? Então, ela é proveniente da equação da velocidade média, que é a famosa solvete. Deslocamento final é igual ao deslocamento inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui, ó, logo abaixo a gente tem a parte gráfica, ou seja, relacionada aos gráficos. E daí a gente tem que ver alguns detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: é relacionado à velocidade, certo? Então, existem dois tipos de movimento, que a gente chama de progressivo e retrógrado. Qual é a diferença entre os dois? Pessoal, movimento progressivo é quando o móvel ele se desloca no mesmo sentido, tá? De sua trajetória. Então, quando o móvel está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, a gente diz que o movimento ele é progressivo. E quando o móvel está se deslocando no sentido contrário da trajetória, a gente diz que o movimento ele é retrógrado, certo? Então, quando ele se desloca no sentido contrário, a gente chama de retrógrado. Aí, analisando aqui os gráficos, ó, gráfico do deslocamento em relação ao tempo. A função horária ela é crescente, certo? Quer dizer o quê? Que nesse caso a gente tem um movimento progressivo, velocidade maior do que zero, ou seja, velocidade positiva. Tá? Então aqui é o gráfico de um movimento progressivo. Nesse outro aqui, ó, a função ela é decrescente. Tá ok? Quer dizer o quê? A velocidade ela é menor do que zero, ou seja, negativa. Nesse caso a gente tem o gráfico de um movimento retrógrado, certo? E aqui do lado a gente tem dois gráficos que a gente diz que é V em relação a T, ou seja, a velocidade em relação ao tempo. Esse primeiro aqui, ó, tá? É o gráfico do movimento progressivo para a velocidade. Então a velocidade ela é maior do que zero. Vejam que a velocidade ela é constante. Tá? Foi o que a gente tinha falado. Então a velocidade ela é constante. Ó. Quer dizer o quê? Que em todo o trecho a velocidade permanece a mesma. Nesse último aqui, a gente tem o gráfico da velocidade para o movimento retrógrado. Ou seja, a velocidade ela é constante, só que ela é menor do que zero, ou seja, negativa. Tá? Então por isso que ela fica aqui abaixo do eixo do tempo. Tá bom? Então aqui, ó, velocidade negativa. Então esses são os detalhes. Para a gente entender melhor aqui como é que funciona o movimento uniforme, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Pessoal, acompanhe aí na tela a nossa primeira questão. É uma questão da Mackenzie de São Paulo. Uma partícula descreve um movimento uniforme
cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, pessoal, essa questão ela não tem cálculo, é só análise, certo? Então, ele fala da função horária. Ele diz que a função horária ela é S igual a menos 2 mais 5t, função horária, tá? Então, analisando lá, a nossa equação de sorvete era S igual a SO mais VT. Então, daqui já dá para a gente ver alguns valores, certo? Então, ó, SO, analisando aqui, ó, o menos 2 é o SO, ou seja, a posição inicial é menos 2, certo? E a velocidade, ó, mais V vezes o T, quer dizer que a velocidade ela é o 5, ó, tá? O 5 positivo. Essa é a nossa velocidade. Então, vamos para as alternativas. Ó, ele fala que na letra A e na B, a velocidade é menos 2 metros por segundo. A velocidade não é menos 2 metros por segundo. A velocidade ela é 5. Então, a gente já eliminaria a A e a B. Elas não são a resposta. Então, como a gente viu que a velocidade é 5, a gente já elimina a letra E também, certo? E além disso, ele fala, ó, do movimento. Então, a gente já sabe que a resposta ou é a C ou é a D. Mas ele fala, ó, movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, só lembrando, quando a gente tem uma velocidade que ela é maior do que zero, é um movimento progressivo. E quando a gente tem uma velocidade que é menor do que zero, o movimento ele é retrógrado, tá ok? Então, ó, a velocidade ela é positiva, quer dizer que o movimento é progressivo. Nossa resposta é a letra C, tá ok? Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, acompanhe aí na tela a nossa segunda questão. É uma questão da ESPM de São Paulo. Um ponto material possui velocidade escalar constante de valor absoluto 70 km por hora e se movimenta em sentido oposto ao da orientação positiva da trajetória. No instante inicial, esse ponto passa pelo marco 560 km na trajetória. Determine o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então, pessoal, aqui, ó, ele diz que o móvel se desloca no sentido oposto ao da trajetória. Quer dizer que a velocidade ela vai ser negativa, tá? Trata-se de um movimento retrógrado. A posição inicial é 560, tá? Então ela passa aqui, ó, no quilômetro 560. E pergunta qual é o instante em que ele vai passar pela origem desse espaço, tá ok? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Nossa equação é essa. S é igual a SO mais VT, tá? A equação do sorvete. Daí, ó, a posição vai ser a origem, a posição final é a origem, tá? Então, é 0. A posição inicial é o quilômetro 560. Analisem que a posição e a velocidade já estão compatíveis, certo? E daí a velocidade é negativa. A gente coloca aqui, ó, negativo, ó, menos 70t. Chegamos a uma equação do primeiro grau, pessoal, tá? Tornou uma equação do primeiro grau. Então, ó, basta pegar o 560 aqui, ou o 70t, e passar para o primeiro membro. Então, eu vou pegar aqui o 70t, ó, joga ele para lá para o primeiro membro. Aqui é negativo, quando passar para o primeiro membro, ele vai positivo, inverte o sinal. Aqui a gente fica com 70t igual a 560. Para finalizar, analise que o 70 está multiplicando o t.
ele passa para o segundo membro dividindo. Ou seja, a gente vai ficar com 560 dividido por 70. Cancela um zero com o zero. O nosso tempo aqui ó, vai ser 8, tá bom? 8 horas. Ou seja, o instante é de 8 horas. É o tempo que ele vai levar para, quando ele sair daqui desse quilômetro 560, tá? Ele se deslocar até chegar ao quilômetro zero. Então, até chegar aqui, ele vai levar um tempo aí de 8 horas, tá ok? Então, essa daí foi a resposta, tá, da nossa segunda questão. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para acompanhar as próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!